Olá, seja muito bem-vindo ao meu programa aqui na Rádio Locomotiva. Eu sou a Dona Sucos e neste programa nós vamos falar sobre música eletrônica por uma perspectiva queer. Cada episódio será focado em um gênero e um período histórico diferente. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, no episódio de hoje eu vou focar bem na origem mesmo, lá nos anos 60 até os anos 70, onde o foco será como a eletricidade se transformou em música por causa de alguns cientistas e uma mulher trans. Então, começando no básico do básico, talvez a ferramenta mais importante para a criação da música eletrônica seja o sintetizador. E o que é o sintetizador? Bom, imagine um cano onde a água passa ali correndo, e daí você tem uma torneira onde você consegue ligar ou desligar a água. O sintetizador é a mesma coisa, só que ao invés de água é eletricidade. Então você tem uma corrente elétrica passando ali o tempo inteiro, um zumbido meio chato, e aí com uns botões aqui e ali, você consegue esculpir essa eletricidade para criar alguns sons mais bonitos. E bom, para falar de sintetizador, é importante voltar um pouquinho no tempo para citar o criador disso tudo, Robert Moog. Lá em 1964, ele criou o primeiro sintetizador, que é bem diferente do que você imagina hoje em dia. Não tinha nada de tecladinho, portátil, nada do tipo. Aquilo lá parecia muito mais um armário de madeira cheio de fios do que qualquer outra coisa. E assim, no sintetizador de Moog, para você conseguir extrair um som dali, você tinha que conectar fisicamente um módulo no outro usando esses fios gigantes e tudo mais. Ele fazia um bip e um bop de vez em quando, mas ali era apenas o corpo da coisa, né? Quem realmente deu alma para aquilo, quem ensinou o sintetizador a cantar, digamos assim, foi ela. A nossa madrinha, a nossa diva Wendy Carlos. Wendy era formada em física, mas também era musicista. Ela tinha o que a gente chama de ouvido absoluto, que é aquela habilidade de identificar ou de recriar uma nota musical sem necessariamente precisar de um tom de referência, sabe? E aí ela pega aquele armário criado pelo Moog e cria o álbum Switch It On Bach. Então ela basicamente pegou as obras clássicas do Bach e performou de forma eletrônica usando o sintetizador. Então esse é considerado o primeiro álbum oficial de música eletrônica da história. Let me try and show you how we get some of these sounds. First of all, none of them exist as a particular sound as they would on an electronic organ. There's no magic button marked trumpet or violin or drums. You have to build every sound. And to start to build these sounds, you have to start with something pretty simple. And here are the simple things we start with. There are 5 of them. The simplest one of all is something that any lab technician must have seen at one time or another. It's called a sine wave. It's very smooth, very flute-like. A little bit more complicated wave is called sawtooth, and it's called sawtooth because on an oscilloscope screen it looks just like a sawtooth. And this one is a little richer, a little readier, and it resembles a lot of sounds found on home electronic organs. História. E, gente, para entender o drama, é preciso entender que o sintetizador no Moog, ele era monofônico, ou seja, ele tocava apenas uma nota por vez. Já as músicas do Bach tinham várias melodias juntas, então a Wendy teve que gravar nota por nota com um gravadorzinho ali desenvolvido por ela. E se o sintetizador desafinasse, porque podia acontecer por causa de temperatura e tudo mais, ela tinha que fazer tudo do zero de novo. Então, assim, pra poder gravar esse álbum, ela teve que ter muita paciência, viu? E assim, nessa época, a Wendy, ela já se entendia como mulher trans, ela já tava ali no processo de hormonização e tudo mais. Mas por uma questão de sociedade da época mesmo, ela não poderia ser abertamente trans. Então, quando ela aparecia na TV ou algo assim, ela se mascarava, usava costeletas falsas, fazia maquiagem pra parecer mais masculina. E só anos depois ela se abriu como mulher trans, tanto que muita gente nem sabe que o primeiro álbum de música eletrônica foi feito por uma mulher trans, né? Enfim, aquele estúdio com aquele armário cheio de fios e tudo mais, foi por muitos anos o refúgio dela, onde ela poderia se expressar através de música, onde ela poderia ter uma voz que não tinha gênero, que era só eletricidade, sabe? Então, se hoje em dia você fica emocionado ouvindo uma música eletrônica, agradeça a Wendy Carlos. Bom, enfim, um pouquinho mais pra frente, enquanto a gente via a Wendy buscando a perfeição, tinha um grupo de pessoas querendo caos mesmo.
Bom, ali por volta de 68, em Nova York, tinha uma dupla fazendo um techno, antes mesmo do techno existir. Tô falando da dupla Silver Apples, onde o vocalista Simeon não tinha dinheiro pra comprar o sintetizador ali, caríssimo, então ele foi atrás de lixo eletrônico da Segunda Guerra Mundial e criou seu próprio instrumento chamado The Simeon. E o som que saía daquele instrumento era uma coisa meio britadeira, meio liquidificador, sabe? Enfim, eram uns barulhos assim que criaram coisas muito interessantes e também foram muito importantes para a música eletrônica que a gente conhece hoje em dia. Agora, lá do outro lado do oceano, também tivemos uma mulher muito importante para essa história, a Delia Derbyshire, que para quem não conhece, é a pessoa por trás da música de abertura de Doctor Who. E como ela fez essa música é muito interessante. Ela pegou uma cúpula de abajur velha e com gilete foi cortando fitas magnéticas e colando com durex, e isso foi capaz de criar uma abertura de uma série icônica que, apesar de ter sofrido algumas alterações ao longo dos anos, é usada até hoje. Então, assim, gênias. Bom, nesse ponto nós já tínhamos os cientistas, a gênia, os punks, mas faltava uma coisinha pra música eletrônica chegar no popular, no pop. Até que ali em 74 a banda Kraftwerk lançou o álbum Autobahn, que foi produzido usando o Mini Moog, ou seja, a versão menorzinha daquele sintetizador lá do Moog. Então, naquele momento você já poderia carregar debaixo do braço, já tinha umas teclas, e é muito a imagem mental que as pessoas têm de sintetizador hoje em dia. Bom, gente, pra mim olhar para essa origem é muito interessante, ver como a música eletrônica nasce muito de mulheres, de pessoas trans, de cientistas, de pessoas que usavam a música e as máquinas para ganhar uma voz que eles não tinham. Mas no próximo episódio a gente vai sair um pouquinho dos laboratórios, a gente vai para as discotecagens, porque vamos falar sobre disco music. Enquanto isso, se inscrevam aqui embaixo, deixe o seu like, o seu comentário e beijos sintéticos da Sucos.